Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu quero tratar do seguinte assunto. É muito comum em nossos dias crentes acharem que por pecarem contra Deus, a ira do Senhor estará sobre eles. Que Deus vai se irar contra aqueles que pecaram, mesmo sendo salvos. Mas será que é isso que a Bíblia nos diz? Hoje eu vou mostrar em alguns textos do Novo Testamento sobre quem realmente vem essa ira e qual a situação do crente em meio a tudo isso. Eu quero começar com o que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, nas palavras de João Batista, que diz o seguinte: Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Isso é, quem crê no Filho, João Batista é bem claro aqui, tem a vida eterna. Quem não crê, a ira de Deus já está sobre ele, sobre aquele que não crê em Cristo como Filho de Deus. Efésios 2, 1, 3, a carta de Paulo aos crentes da cidade de Éfeso. Ele vos deu vida, ele quem? Jesus Cristo. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora. Paulo aqui está falando de como era a vida daqueles crentes antes de se converterem a Cristo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Isto é, nós não fazíamos a vontade de Cristo, nós não fazíamos a vontade de Deus, mas somente a nossa. E éramos, por natureza, filhos da ira. Da ira de quem? Da ira de Deus. Como também os demais. Ira de Deus, geralmente, quando é retratada, é algo muito sério. A ira de Deus é uma ira santa. A ira de Deus não é como uma ira nossa, quando nós nos iramos por coisas bobas, uma briga com a esposa, uma fechada no trânsito, um problema no serviço, nós já nos iramos por isso. Não, a ira de Deus, ela vem para aqueles que rejeitam o Evangelho, que rejeitam o sacrifício de Cristo. Sobre isso vem a ira de Deus. O resultado final dessa ira de Deus é a perdição eterna, é o inferno. É uma coisa muito séria. Então nós vemos aqui sobre quem vem a ira de Deus, sobre aqueles que desobedecem e que não creem em Cristo Jesus. Mas e para nós crentes? Qual é a situação? A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, nos diz o seguinte: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós temos paz com Deus, a ira de Deus não está mais sobre nós. Deus não fica mais irado conosco quando nós pecamos. Na mesma carta aos Romanos, no capítulo 5, versículos 8 a 9. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Então, mais uma vez, Paulo retrata que o sacrifício de Cristo na cruz nos salvou da ira. Paulo ainda, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 8 a 10. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que a repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vós vos convertestes a Deus,
para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Olha o versículo 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Mais uma vez, Paulo retrata isso, que o sacrifício de Cristo nos livrou da ira de Deus sobre nossas vidas. Então nós, como crentes, não temos mais a ira de Deus sobre nós. Deus não se ira porque pecamos. Aí vem a pergunta, então nós podemos pecar e errar que Deus não se ira com a gente? Então está tudo bem? Espera, para o crente não há ira de Deus, mas há correção de Deus. Há disciplina para seus filhos, que é diferente, mas também é dura. Eu vou ler para vocês aqui o que o autor dos Hebreus escreveu no livro aos Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 4 a 12. É um texto um pouco longo, mas que será importante para entendermos essa questão da disciplina e da correção do Senhor em seus filhos. Diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida, como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga a todo filho a quem aceita. Então, se Deus corrige, é porque Ele ama, é porque Ele te aceita como filho. Continuando. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filho. E qual filho a quem o pai não corrige? Mas, se estão sem correção, da qual todos se tornaram participantes, por que todos se tornaram participantes? Porque, infelizmente, todos pecamos. Somente na glória que não pecaremos mais. Infelizmente, aqui ainda vamos pecar. Então nós somos participantes dessa correção de Deus, dessa disciplina do Senhor. Continuando. Então vocês são bastardos e não filhos. Paulo está dizendo o seguinte: se vocês pecam, se vocês erram e não sentem a disciplina de Deus sobre vocês, alguma coisa está errada. Será que realmente vocês são filhos de Deus? Paulo deixa isso no ar. Continuando o versículo 9. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Aqui Paulo vai fazer uma analogia entre os nossos pais humanos e o próprio Deus. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles quem? Os pais humanos, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. O que Paulo diz aqui, quando os nossos pais nos disciplinavam, eles pensavam naquilo que era melhor para eles também, mas era uma coisa que durava pouco tempo. E Deus não. Deus, ele nos disciplina para o nosso bem. Para quê? Qual finalidade? Para nós nos tornarmos cada vez mais santos na sua presença, cada vez mais fazermos a sua vontade. Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Outra clara verdade. Quem gosta de ser disciplinado? Quem gosta de ser corrigido? Quem gosta de ser chamado a atenção? Ninguém. E no momento, realmente, quando isso acontece, nós ficamos tristes. Nós ficamos cabisbaixos. E ainda mais quando nós vemos e entendemos que é Deus que está nos corrigindo. Muitas vezes nós não entendemos, nós ficamos tristes por isso. Mas veja a continuação do versículo. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Isto é, Deus, ele nos corrige para que nós venhamos a ter frutos de justiça. Para o nosso próprio bem é que Deus nos corrige.
Então, irmãos, Deus não se ira mais conosco. A ira de Deus não está mais sobre nós. Sobre nós está o perdão de Deus, a graça de Deus. Porém, existe a correção e a disciplina sobre as nossas vidas. A disciplina vem quando nós erramos, quando nós pecamos contra Ele. Mas o interessante é nós vermos o seguinte: quando nós pecávamos, os nossos pais, quando nós errávamos, os nossos pais, eles não nos corrigiam de uma maneira só. Havia várias formas de correção à disciplina. Algumas vezes com uma palavra mais dura, para nós despertarmos, outras vezes com alguma chinelada ou uns tapas, que não matava ninguém, e outras vezes quando não deixam seus filhos fazerem o que querem, brincarem com o que querem ou irem onde gostam de ir. Então eles tiram alguma coisa que eles gostam de fazer para discipliná-los. O mesmo acontece conosco, crentes em Cristo Jesus. Deus nos disciplina e nos corrige de várias maneiras. Não são maneiras iguais, não são maneiras repetidas para todos. Mas a correção vem, e a correção vem para o quê? Para o nosso bem, para que nós nos santifiquemos cada vez mais e busquemos cada vez mais a Deus. Amém, irmãos? Ficou bem claro, então? Deus não se ira mais com você, mas Ele te corrige e disciplina. Ok? Irmãos, se gostaram, deixem seu like no final. Se ainda não são inscritos no canal, se inscrevam no canal Tato Paulino e acionem o sininho para receber novos vídeos. Deus os abençoe.